Olá, eu hoje queria falar-vos sobre escolhas, eh, que é algo extremamente importante na nossa vida, mas que de uma maneira geral nós não valorizamos. E antes de mais, queria-vos dizer também outra coisa. No nosso mapa natal, aquele que é construído através da nossa hora de nascimento, local e data completa de nascimento, nós conseguimos perceber, através da posição do planeta Vênus, ou seja, observando que posição é que o planeta Vênus tinha quando nós nascemos, nós conseguimos perceber que tipo de tendência tem um determinado indivíduo a fazer determinadas escolhas. Os planetas estão divididos, tal como os signos, estão divididos por elementos: fogo, terra, ar e água. Vocês já devem ter ouvido falar nisto a propósito até de outras coisas. Então, assim, de uma maneira muito genérica e muito superficial, quando alguém tem um planeta, neste caso a Vênus, a Vênus que fala da nossa capacidade de amar e das nossas escolhas. Quando alguém tem a Vênus num signo de terra, por exemplo, é alguém que procura escolhas com muita segurança e às vezes até escolhas quadradas, portanto, muito previsíveis, com pouca ou nenhuma manobra para haver ali variedade ou novidade. Por exemplo, se a pessoa tiver. E já agora, relembrando que os signos de terra são Touro, Capricórnio e Virgem. Depois, se nós pensarmos numa pessoa que tenha, por exemplo, a Vênus num signo de fogo, Sagitário, Leão e Carneiro, a tendência dessas escolhas, de uma maneira geral, é ser muito fogo de palha, como nós costumamos dizer, porque o fogo é isso mesmo, não é? Vão a todas muitas vezes, ou seja, acabam por fazer muitas escolhas que, na maior parte dos casos, não se revelam sequer úteis. Depois podemos falar em alguém que tem uma Vênus em ar. Poderá, e eu digo poderá porque os signos são diferentes, e neste caso estamos a falar de Gêmeos, estamos a falar de Aquário e estamos a falar de Balança. Eu, por exemplo, tenho uma Vênus em Balança e sou Escorpião, portanto são coisas completamente diferentes. Então a tendência dessa Vênus em Balança, dependendo, como eu dizia ao bocado, do signo onde está, pode ser dispersa, porque é ar. Então, às vezes há que corrigir algumas coisas. Mas, falando concretamente do meu caso, como eu tenho imensa energia depois em terra, digamos que as escolhas tendem sempre a ser muito equilibradas, muito organizadas, porque a minha terra é uma terra de Virgem, tenho 3 planetas em Virgem, portanto, tudo isto depois tem muita influência no mapa. E se falarmos, por exemplo, de alguém que tem uma Vênus em água, num planeta exatamente num signo d'água, não num planeta num signo d'água, nós estamos a falar de alguém que à partida é muito emotivo nas suas escolhas e por vezes até demasiado apaixonado. Depois, dentro disso, temos neste caso água, temos caranguejo, peixes e escorpião. Uma Vênus em escorpião é muito diferente de uma Vênus por exemplo, em caranguejo. A Vênus de escorpião tende a ser muito mais manipuladora, muito mais apaixonada, no sentido literal da paixão, se calhar mais envolvente à partida. Portanto, tudo isto são características não só da Vênus, como depois do signo onde ela estava quando nós nascemos, e depois de todo um conjunto de características que o próprio mapa revela. O porquê da importância das escolhas? As escolhas são importantes porque todas as escolhas têm associada uma energia, uma frequência de energia, porque nós somos energia.
Então, não há energias boas nem más, como eu ouço às vezes dizer, nem positivas nem negativas, elas apenas têm uma frequência associada. E quando essa frequência é baixa, é densa, como nós costumamos dizer, quando é uma frequência que está muito relacionada com a Terra, porque aqui é matéria, nós temos que sobreviver na matéria e depois há os vícios da matéria, ou seja, há coisas às quais a energia associada é mais densa, como é o caso de abusos que tenham a ver com poder, abusos que tenham a ver com dinheiro, abusos que tenham a ver com vícios, com sexo. Essas energias são sempre muito densas. E claro que essas escolhas, tendo uma energia densa associada, vão ter uma consequência também densa, ou seja, pesada, tá? Então, sobre escolhas depois há muita coisa a dizer, porque se nós podemos observar uma pessoa, por exemplo, com karma de abandono e provavelmente ela vai querer ser muito aceite e ela vai querer fazer escolhas que muitas das vezes é tapete, ou seja, os outros passam por cima, outras vezes de magoada que está, reage e faz escolhas de vingança, por exemplo, ou de provocação. Portanto, há imensa coisa para dizer sobre as escolhas e isso provavelmente eu farei noutra altura. Eu hoje só queria relembrar uma coisa que é: tudo são escolhas. Desde a comida que eu decido comer, ao filme que eu decido ver, ao programa de televisão que eu decido sintonizar, à música que eu decido ouvir, às pessoas com quem eu decido partilhar o meu tempo ou falar, tudo são escolhas. E quando nós começamos a perceber a importância que essas escolhas têm na nossa vida, é um acordar muito grande e é ficar ciente que se há muita coisa má ou menos boa que acontece na nossa vida, ela é única e exclusivamente fruto das nossas escolhas e não do destino, como muita gente diz. E esse seria o outro também motivo, ou será provavelmente outro motivo para eu fazer mais um videozinho, ok? Obrigada pela vossa atenção. Têm mais informação no site www.nossomosalma.com. A partir daí podem ir para o YouTube ou para as páginas do Facebook, caso achem interessante aquilo que eu digo, ok? Com licença, obrigada, até um dia destes.